Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Pastor Adegar, Ministério Jerusalém de Glória em Glória, aqui de Maringá, Paraná. Quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Hoje é 5 de janeiro de 2026. Este ano é um ano de muitas bênçãos, várias provas, mas Deus será conosco para com aqueles que realmente tiver uma vida na presença de Deus, não desistir, ter uma vida de oração, ter uma vida de cultos, missas, ter uma vida de leitura da Bíblia e acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus fará dele. E tanto que Deus colocou, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, no dia 9 agora, nós vamos estar iniciando uma campanha na mata de 12 dias, 12 noites de oração, das 22h30 até as 23h30. Deus permitindo, chovendo ou não chovendo, nós estaremos lá. E eu convido você, pela fé, a enviar pedidos de oração. Não precisa falar qual que é o problema, simplesmente diga é saúde, é financeiro, é familiar, é sentimental. Manda nome no zap 44 999 50 26 38, Pastor Adegar. Eu estarei levando esses nomes, esses pedidos de oração para o monte. E você fazendo a sua parte, Deus com certeza fará dele. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Lucas 1, 26, passagem bastante conhecida, onde diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem o chamarás por nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que se dizia estéril, porque para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu quero ler também essa passagem, mas agora essa passagem em Mateus 1,18, onde diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sendo que não tivesse antes coabitado, não tivesse relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, nesses pensamentos, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que há gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amada igreja, eu quero compartilhar essa palavra contigo nessa noite, porque nós conhecemos a palavra, você já ouviu bastante pregação sobre o nascimento de Jesus, mas muitas vezes nessa pregação você não observa, eu não observo o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento e qual era a gravidade de tudo isso. A Bíblia relata uma virgem que estava se preparando para casar. A preparação do casamento naquele período era algo muito mais sério do que hoje. Levava mais de 2 anos preparando para esse casamento e tentando eliminar todo tipo de problema, porque um problema poderia causar grandes danos, principalmente à mulher. Eu estou dizendo num contexto histórico que praticamente 400 anos no período intertestamentário, Deus não tinha levantado profeta. E agora Israel está sendo dominado pelos romanos, com várias situações religiosas e políticas. E essa moça, Maria, ela está aí se preparando para um casamento. E agora lhe aparece um anjo vindo da parte de Deus e diz que ela é bem-aventurada. Diz que Deus tem um projeto na vida dela, que ela vai ficar grávida sem um homem, sem um marido. Ao aceitar essa proposta de Deus, ela corre um grande risco, porque ela poderia perder o projeto da vida dela, que era o casamento. Como que essa mulher iria explicar que estava grávida do Espírito Santo de Deus? Mas ela, sabendo que aquilo vinha de Deus, ela não temeu. Ela aceitou o propósito de Deus para a vida dela. Isso é tão real e o dano poderia ser tão grande que ela poderia ficar difamada na sociedade, nos meios dos conhecidos, ficar à parte da sociedade mesmo, marginalizada por ter ficado grávida. Tanto que José, que a amava, ele pensa numa maneira de separar dela, causando menos dano possível. Nem ele creu que aquele vinha de Deus, a não ser quando o anjo aparece em sonho e explica para ele que aquilo era um projeto de Deus, que aquela gravidez era um projeto de Deus para a vida deles. E ele resolve não abandonar Maria. Por que eu estou dizendo isto para você? Nós queremos bênçãos, nós queremos ser abençoados por Deus, mas toda bênção tem um preço pago. Toda bênção tem uma contrapartida, seja ela de oração, seja ela de jejum, seja ela de leitura da Bíblia, seja ela de renúncia. Toda bênção tem uma contrapartida. E esse ano vai ser ano de bênçãos. Mas você vai precisar, nós vamos precisar ter uma postura diante de Deus. Primeiro, ter ouvidos atentos. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da sua vida? Qual é o seu chamado? Ah, pastor, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para fazer visita. Mas você serve para ir para uma igreja. Você serve para interceder. Pergunte para o Espírito Santo de Deus. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Isso vai ser bem claro, porque nós servimos um Deus que fala. Muitas vezes, quando você toma uma postura e diz ser cristão, algumas pessoas vão se afastar de você. Pessoas que podem atrapalhar o seu chamado, Deus vai tirar da sua vida, vai afastar de você. Mas as pessoas que tiver que ficar na sua vida, o anjo do Senhor vai revelar a essas pessoas que não podem se afastar de você, nem que for em sonhos. Então, 2026
é ano de posição. Posicionamento na presença de Deus. Que crer em Cristo, a maioria das pessoas sabe que Cristo veio, morreu, ressuscitou, pagaram um preço pelas nossas vidas. Mas 2026, nós vamos precisar ter um compromisso maior. Faça a sua parte. Ah, Senhor, eu não consigo jejuar muito, mas eu consigo jejuar meia hora. Se esse é o seu máximo, Deus vai aceitar o seu máximo de meia hora. Mas eu estou falando para você de um Deus que esquadrinha corações. Ele te conhece. E Ele vai saber se eu e você, nós estamos se esforçando para servi-lo ou não. Se nós estamos fazendo isso no automático, sem graça, sem o desejo de fazer. Se você esfriou espiritualmente, eu peço a Deus que Deus venha renovar a tua fé. Que você venha queimar por dentro em ouvir um louvor, em ouvir a palavra de Deus, em ouvir algo vindo da parte de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente contigo. Conte com as minhas orações. E vamos vencer, em nome de Jesus, não importa a causa, porque para Deus não existe impossível. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Pai por esse momento da Tua palavra, esse momento de oração, e peço ao Pai que em nome de Jesus o Senhor alcance essa pessoa que está me ouvindo neste dia, nesta hora. E que se a pessoa, Pai, ela estiver fria espiritualmente, o Teu Espírito Santo possa renovar a fé. Aquele que estiver enfermo possa ser curado. Aquele que estiver parado possa caminhar novamente na Tua presença e cumprir o chamado que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela. Restaura, ó Pai, as famílias. Restaura o amor do pai para com os filhos, para com a esposa. Restaura o amor da esposa para com os filhos, para com o esposo. Nos dê a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mande a sua causa, mande o seu nome, nós queremos orar por você. Amém? A paz do Senhor Jesus.